Pedimos que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, que teu Santo Espírito esteja conosco, que o Senhor nos mostre a tua verdade, a tua palavra, e que o Senhor afaste daqui todo espírito maligno, toda distração, Amém, assim seja. somente teu Santo Espírito esteja conosco. Amém. Pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Então vamos embora. Então a gente na semana passada nós fizemos quase metade do estudo da volta de Jesus, um pouco mais da metade. A gente começou falando sobre a promessa da volta, né? Que é o primeiro ponto aqui, que ele repete essa promessa muitas e muitas e muitas vezes na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Ele fala que um dia ele vai voltar. Tem texto que ele ainda não tinha vindo nem pela primeira vez e ele já estava falando que ia voltar. E aí nós fomos ver como vai ser essa volta, né? E essa volta, ela é semelhante ao modo como ele foi embora depois da ressurreição. Então a gente viu que ele morreu na sexta-feira, ele ressuscitou no domingo. Depois que ele ressuscitou, em Atos 1:3, vai dizer que ele ficou mais 40 dias ainda com os discípulos, para depois acontecer essa cena em que ele é elevado ao céu. E aí o texto fala pra gente que, do mesmo jeito como ele subiu, ele vai voltar. E aí a gente começou a fazer várias perguntas, né? Se ele subiu à vista dos discípulos, ele vai voltar à vista das pessoas. Se ele subiu nas nuvens, ele vai voltar nas nuvens. E aí o outro ponto foi, ele ressuscitou em carne e osso um espírito. E o texto de Lucas 24 vai dizer pra gente que ele ressuscitou em carne e osso. E se ele ressuscitou em carne e osso, quando ele voltar à vista de todos, nas nuvens e também em carne e osso. A diferença é que ele vai voltar em poder e glória dessa vez. Depois nós fomos para Mateus 24, onde começa a falar sobre vários pontos da volta dele. Então Mateus 24 vai repetir o que ele falou ali no livro de Atos, né? Falando que ele vai vir sobre as nuvens do céu, fala que todos verão e fala que ele vem em poder e muita glória. O Apocalipse fala a mesma coisa. Depois nós vimos que ele vem com os anjos do céu e os anjos vêm tocando trombetas. Aí eu lembro que eu perguntei para vocês quantos anjos? Todos os anjos do céu. Então não fica nenhum anjo no céu, são bilhões e bilhões. Um número que a gente nem consegue contar de anjos. Anjos gigantescos, mais de 4 metros de altura, com aquelas asas imensas, tocando trombetas. É uma coisa que não tem como não ver, não tem como não saber o que está acontecendo. Então, além de visível, é audível. A gente começou a olhar depois os sinais que mostram que a volta de Jesus está se aproximando. Os falsos cristos, os falsos profetas, como tem centenas por aí. Eu acho que eu comentei semana passada, mas recentemente apareceu um aí que disse que ele é o Messias do cristianismo, dos muçulmanos e do judaísmo. Rumores e guerras, estão acontecendo várias agora. Fome espalhada pelo mundo, terremotos, epidemias. Aí fala que isso tudo é o princípio das dores, no sentido de que uma mulher, quando começa a ter contrações de parto, não quer dizer que o bebê vai nascer imediatamente naquele momento. Então, quanto mais fortes as contrações, quanto menores os intervalos, mais próximo o bebê está de nascer. E assim com todos esses sinais na vida de Jesus. Fala depois que vai ter uma grande tribulação, a gente até comentou, nós passaremos por essa grande tribulação, que existem 3 linhas de entendimento. Existem as pessoas que entendem que o povo de Deus vai ser arrebatado antes da tribulação. Existem pessoas que creem que o povo de Deus vai ser arrebatado durante a tribulação. E alguns acreditam que será depois. E eu tenho certeza absoluta que será depois. Porque o próprio texto já mostra isso pra gente. Nós passaremos pela grande tribulação se nós estivermos vivos próximo da volta de Jesus. A gente pode ver pelos exemplos que acontecem, né? Noé e a família dele, eles não foram arrebatados da terra no momento daquela grande tribulação que foi o dilúvio. Que eu creio que até hoje foi a pior tribulação que o mundo já passou, foi aquela. O povo de Deus foi protegido dentro da arca. A gente pega Sodoma e Gomorra, Ló não foi arrebatado, ele foi removido, ele foi tirado, mas ele teve que fazer parte daquele processo, ele teve que botar o pé no chão e sair andando. E a gente vê isso em vários momentos do povo de Deus, onde muitas vezes eles são atribulados sim, mas eles são protegidos por Deus, pelo menos aqueles que são fiéis a Deus, né? A gente pega, por exemplo, o Salmo, 1000 cairão à tua direita, 10.000, mas tu não será atingido. Aquilo ali não está falando de dificuldades na vida, no dia a dia somente. Está falando da volta de Jesus. As pragas que vão cair no final dos tempos e todas as coisas que vão acontecer vão ser terríveis. Mas o povo de Deus que se permanecer firme na palavra, permanecer firme na comunhão com Deus, vai ser protegido.
Como que a gente sabe disso? Mais pra frente ali ele vai falar, eu até pulei etapa, né? Mais pra frente ele vai falar que a grande tribulação, ela vai ser abreviada por causa dos escolhidos. Se ela vai ser abreviada por causa dos escolhidos, isso implica que os escolhidos vão fazer parte dela. Se os escolhidos já foram arrebatados antes da grande tribulação, por que que Deus diminuiria o tempo da tribulação por causa dos escolhidos? Não faria sentido. Vamos voltar aqui para pegar a parte que eu pulei, né? Fala que vão ter muitos profetas e falsos profetas, no caso, né? O amor vai se esfriar e todas essas coisas estão acontecendo. Aí nós chegamos a falar, tudo isso acontece desde que o mundo é mundo. Guerra, fome, terremoto, as doenças, o amor esfriar. Mas qual que é a grande diferença? A grande diferença é o que aparece depois em Mateus 24, por volta do verso 38. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mateus 24. Na verdade é Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então a questão aqui é o quê? Do mesmo jeito que com os sinais da natureza nós percebemos que as estações estão mudando, está chegando o calor, está chegando o frio, está chegando a primavera, quando todos esses sinais acontecerem ao mesmo tempo, nós podemos entender que a volta de Jesus está próxima. E o que é a volta de Jesus está próxima? Ele fala no próximo verso 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, se todos os sinais acontecerem ao mesmo tempo, nós sabemos que nós estamos na última geração. E o mundo está indicando isso. As profecias que precisavam se cumprir, a maioria já se cumpriu. Falta pouquíssima coisa. Os selos das igrejas, as coisas que indicam a proximidade do tempo do fim, já estão todos nos últimos. Então nós podemos entender que nós estamos vivendo na última geração e que Jesus está próximo. Mas é com a própria parábola, né? A própria forma como Jesus explica isso conta. A gente tem que entender que não quer dizer que porque todos os sinais aconteceram, ele já vai voltar agora. Mas quer dizer que está próximo. A gente tem que se preparar. Porque pode ser que a gente nem veja Jesus voltando, mas se eu morrer amanhã, eu morri salvo ou morri perdido. E então eu tenho que me preparar durante a minha vida. A grande tribulação. Depois da grande tribulação, nós vimos que antes de Jesus voltar, o diabo vai fingir ser o Messias. Ele vai fingir ser o Messias como? Ele vai aparecer em vários lugares do mundo. Lembra que a gente conversou, né? Jesus, quando ele volta nas nuvens do céu, ele não toca o chão. Ele volta com todos os anjos. E o diabo vai fingir ser Jesus, mas não vai fazer da forma como o verdadeiro Messias vai vir. Ele vai fazer de uma forma diferente, vai aparecer em vários pontos, em vários lugares, vai pedir adoração, vai curar pessoas. Porque do mesmo jeito que ele coloca uma doença, ele tira. Ele tem o poder para isso. Só que as pessoas vão estar tão iludidas pela beleza e pela maravilha do que ele vai fazer, que não vão perceber que por trás daquilo ali tudo é um engano satânico terrível. E a maioria das pessoas não está preparada para isso, porque nem conhece o que vai acontecer. Então Jesus ainda fala pra gente depois, né? Vede que vou-lo tenho predito, né? Preste atenção que eu estou avisando para vocês antes que aconteça. Porque quando o diabo fingir a volta de Jesus, vai ser um negócio tão maravilhoso, tão impressionante, que as pessoas vão ser enganadas. Se elas forem lá para conferir, mesmo a gente que sabe que não é verdade, for lá para conferir, nós seremos enganados. Então, é importante a gente saber exatamente como vai ser a volta verdadeira de Cristo. Porque o diabo não pode fazer conforme vai ser a volta verdadeira. É igual, como eu falei para vocês, do Elias contra os profetas de Baal. O verdadeiro Deus vai fazer descer fogo do céu e vai queimar a oferta nesse altar. O diabo podia fazer o que ele quisesse para tentar fazer descer fogo do céu, que ele não podia, porque ele não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus volta nas nuvens do céu com poder e grande glória, com todos os anjos. O diabo não pode fazer isso também. Ele vai aparecer na terra de forma diferente. E vão dizer, Jesus voltou, ele está lá no deserto. Não acrediteis. Jesus voltou, ele está no interior da casa. Não acrediteis. Ou seja, não devemos acreditar. Quando Jesus voltar, ninguém vai precisar chegar para a gente e falar Jesus voltou, ele está em tal e tal lugar. Não existe isso. Quando Jesus voltar, ele vai voltar nas nuvens do céu. Todo olho verá, com todos os anjos tocando trombetas. Vai ser impossível que a gente não saiba. Ninguém vai precisar avisar para a gente o que está acontecendo.
mas infelizmente a maioria das pessoas não sabe disso e muitos vão acabar sendo enganados nesse grande engano final de Satanás. Depois nós começamos a questionar o que acontece com cada grupo de pessoas. Existem salvos vivos e salvos mortos, perdidos vivos e perdidos mortos. Então, dentro das pessoas que estão vivas, existem salvos e perdidos. O que muda? Qual que é a diferença entre o salvo e o perdido? Os salvos são pecadores, os perdidos também são pecadores. Os salvos não merecem, os perdidos também não merecem. Mas os salvos aceitam o sacrifício de Jesus. Eles querem ter uma comunhão com Deus. Eles aceitam que eles são pecadores, que eles precisam de mudança. E eles vivem uma vida de santificação. Um processo inteiro, uma vida inteira, tentando ser mais parecido com Deus. Agora, os perdidos, eles não querem mudar, eles não querem aceitar, eles acham que eles são autossuficientes. Então, esses são alguns dos pontos, né? A diferença entre os dois grupos não é que um é melhor que o outro. A diferença é que uns querem seguir a Deus, outros não querem. Alguns preferem seguir o que a Bíblia diz, outros preferem seguir o que o padre diz, o que o pastor diz, o que qualquer pessoa diz. E, então temos esses grupos: salvos vivos, salvos mortos, perdidos vivos, perdidos mortos. Vocês se lembram o que acontece aqui? Participem aí para me ajudar, pessoal. Os salvos vivos. Vamos dizer que nós estamos salvos e Jesus voltou hoje. O que acontece com a gente? Quem que lembra aí? Serão transformados. Serão transformados. Priscila, em que eles são transformados? Incorruptíveis e imortais. Incorruptíveis e imortais. O que isso significa, né? Nós hoje somos pecadores e somos mortais. Nós seremos transformados em incorruptíveis, não podemos mais pecar. Seremos transformados em imortais, nós não mais morreremos. Porque somente Deus possui imortalidade. Mas Ele vai conceder para a gente essa imortalidade na presença dEle. E depois disso, o que acontece, Priscila? Depois de transformados em incorruptíveis e imortais, nós seremos... Tô falando sem ligar o microfone. Arrebatados. Arrebatados. Eu faço isso toda hora também, viu? Nós seremos arrebatados. Então, todos os que estiverem salvos e vivos são transformados em incorruptíveis e imortais. Isso tem a ver com o poder olhar para Deus também, como a gente viu depois, né? Nós, como pecadores, não podemos olhar para a face de Deus e viver. Então, nós primeiro somos transformados em incorruptíveis, nossos pecados são totalmente limpos, nós seremos totalmente purificados como se nunca tivéssemos pecado. E com isso nós seremos transformados também em imortais para poder ver a face de Deus e a glória de Deus e poder participar de tudo que Ele preparou para a gente. E seremos arrebatados. Então Jesus não desce na terra, Jesus permanece no céu e nós encontramos com Ele, como diz o texto. Agora não me lembro se é Coríntios ou se é Tessalonicenses, mas que diz para o encontro do Senhor nos ares. Depois, na verdade, esses eventos... Opa, pode falar. Vou fazer uma pergunta pra você. E aquele corpo lá que você falou que quando Jesus ressuscitou? Eu creio que ele ressuscitou num corpo desse tipo, o Israel. Eu imagino que já era um corpo incorruptível, diferente do nosso. Ah, tá. Eu creio que já era um corpo glorificado, sabe? Porque ele Então, veio para a Terra como servo pecado, como servo sofredor, um corpo humano, né? Eu creio que ali naquele momento ele já estava num corpo glorificado. Ele morreu e ressuscitou. é isso. Ah, só isso que ele sabia. Qualquer coisa aí pode falar, hein? Não fica com dúvida, não. É que minha avó tava respondendo com o microfone desligado e ela... Agora foi de novo. Não, mas participem aí, gente. Não deixe Eu de estava falar, não. respondendo com o negócio desligado. Não. Agora vai dar certo. Vamos dar seu portapé aqui. Beleza, gente. Então, por enquanto, tranquilo, né? Incorruptíveis, imortais, arrebatados. Aí, essa parte dos salvos mortos e a parte dos salvos vivos, elas acontecem simultaneamente, tá, gente? Não é que primeiro os vivos são levados, depois os mortos são ressuscitados, acontece ali tudo no processo junto. Os salvos mortos, eles são ressuscitados primeiramente, também são transformados em incorruptíveis, também são transformados em mortais e são arrebatados. E aí o texto de Tessalonicenses vai dizer, eles são todos juntos levados para o céu, tanto os salvos vivos quanto os mortos que foram ressuscitados. E nesse momento não existe mais salvo morto. Todos os salvos agora estão vivos, incorruptíveis, imortais e levados para o céu com Jesus. Depois tem os perdidos. E aí, me digam agora que tem microfone ligado, Carminha, agora que o microfone funciona, o que acontece com os perdidos vivos quando Jesus volta?
Eles são ressuscitados. E aqueles que são perdidos vão morrer, porque não pode, o pecado não aguenta a glória de Deus. E aqueles que aceitaram Jesus, esses vão ser transformados, né, no corpo de glória e vão subir. É isso? Exatamente. Os salvos vão ser transformados e vão ser arrebatados. Os perdidos não podem ver a glória de Deus, não tem como. Eles preferiram permanecer no pecado do que ficar com Deus. Quando Deus aparecer, eles infelizmente vão ser destruídos junto com o pecado. Eles vão derreter junto com o pecado. Tessalonicenses vai dizer: então será de fato revelado o iníquo, o pecador, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. A própria glória da manifestação de Deus vai fazer com que eles morram. Mas ainda não é o fim para eles. O texto vai dizer que eles permanecem mortos até o milênio, até o final do milênio. Então, Apocalipse 20, verso 5. Não vai ser então naquela hora, não. Ainda vai ser depois. Ainda vai ser depois. Porque Deus é tão justo que tem uma parte que a gente ainda não entrou em detalhes, mas todos os perdidos vão entender o porquê eles se perderam, para depois eles receberem a punição final. Entendi. Rodrigo, eu só posso fazer uma pergunta? Com certeza. Eu tenho uma dúvida aqui que não tem nada a ver com a lição, mas que há muito tempo eu queria tirar. A Bíblia fala que vai ser ressuscitado os mortos, né, quando Jesus voltar. Mas quando Jesus morreu também não teve morto que foi ressuscitado? Teve sim. E o que aconteceu com esses mortos? A Bíblia não fala, Carmen. Ela fala que quando Jesus morre na cruz, alguns dos que estavam no pó da terra, né, alguns dos que tinham morrido, ressuscitaram e apareceram na cidade para provar que Jesus realmente era o Messias. Mas a Bíblia não fala se depois eles continuaram vivendo e morreram, ou se eles foram já levados para o céu. Eu acredito que faça sentido que eles já tenham ido para o céu, mas a Bíblia não diz. Entendi. Eu sei que em Apocalipse fala sobre quando tem algumas cenas que acontecem que fala que tem 24 anciãos junto com o Cordeiro. Será que esses 24 anciãos são esses que ressuscitaram e foram? Talvez, mas a gente não tem como saber. Porque não fala na Bíblia, né? Não fala. Não fala. Tá bom, é isso que eu queria saber. A gente consegue imaginar, né? Mas com certeza. Então, beleza, gente. Tá aqui só a recapitulação. Salvos vivos, transformados, incorruptíveis, imortais e arrebatados. Salvos mortos, ressuscitados, transformados e arrebatados. Os perdidos vivos, eles vão olhar para Jesus, vão morrer. E os perdidos mortos continuam mortos. Então, nesse momento... acho que eu tinha colocado mais um slide aqui, mas não. Nesse momento, não temos mais salvos mortos. Todos os salvos estão vivos e foram para o céu. Não temos mais perdidos vivos. Todos os perdidos estão mortos. E agora a gente vai entrar numa parte que a gente não viu ainda. É um momento para a gente poder refletir, um momento interessante aqui. A gente chegou a falar dessa parte? Agora eu estou em dúvida. Vocês se lembram? Não. Apocalipse 20. Não? Beleza. Não. Então, ó, Apocalipse 20, pessoal. Apocalipse 20, verso 1 a 3. Essa parte aqui é bem importante e a gente tem que raciocinar, tá? Quando nós entrarmos em qualquer texto de Apocalipse ou de Daniel, ou então alguma profecia que eles chamam de profecia apocalíptica, ou seja, profecia para as coisas do tempo do fim, alguma coisa relacionada à volta de Jesus ou coisa do tipo, a gente tem que analisar um ponto muito importante. Se o texto está falando de linguagem literal ou se o texto está falando de linguagem simbólica. Se o texto está tratando de linguagem simbólica, nós temos que interpretar quais são os símbolos para poder entender a mensagem. Se ele está falando de coisa literal, a gente vai entender de forma literal. Então a gente vai ler esse texto aqui. Ele pode ser literal ou ele pode ser simbólico. Então vamos primeiro entender o texto. Apocalipse 20, versos 1 a 3. Fala assim: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. A gente vai ter que entender se isso aqui é literal ou se isso aqui é simbólico. Essa prisão vai realmente existir? Vai descer um anjo do céu, vai fazer igual na foto aí, ele vai prender o diabo numa corrente e vai colocar ele no abismo, literalmente? O verso 3 diz assim: lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. E aí, o que vocês acham?
isso aqui vai realmente acontecer dessa forma, ou isso aqui são símbolos para a gente poder entender uma mensagem. Eu acho que aconteceu dessa forma, ô, Rodrigo. O E aí, quem tempo mais lá tem? que Deus. Ah, O pode, tempo pode, que pode Deus. continuar. Eu acho que, tipo assim, o tempo que você falou que Deus vai mostrar pros perdidos lá que estão errados, entendeu? Não, entendi. Aí, aí eu acho que ele vai ficar preso e depois eu acho que Deus vai soltar ele e depois Deus acho que vai destruir todos. Ó, eu vou mostrar uma coisa para vocês, para ajudar a gente a entender isso aqui melhor. Alguém mais tem alguma opinião se isso é simbólico ou se é literal? O que você acha? Eu acho que é. Bom, se, o Satanás ele é um espírito, não é? Não. Satanás tem corpo humano? Não humano, né? O corpo dos anjos é diferente, né? Mas ele é um anjo, né? Tem um Ah, corpo é. é. Eu acho Diferente. que acho que isso aí é simbólico. Simbólico. Alguém mais quer dar uma opinião aí, gente? Eu não sei, a Juliana, a Bruna, a Priscila, a Juliana, Maiara. Ó, eu vou mostrar um outro texto para vocês, só para dar um exemplo, porque esse aqui é, é fácil de entender, ó. Abram a Bíblia de vocês. Se bem que eu vou colocar no slide, vai ser mais fácil. Só um minutinho, eu vou fechar aqui, eu vou colocar para vocês, só para vocês entenderem. Daniel 7. Se vocês quiserem abrir na Bíblia para acompanhar, mas com a imagem vai ser um pouquinho mais fácil de entender. Vou transmitir para vocês. Daniel 7:1. É uma visão que Daniel tem. Do mesmo jeito que Apocalipse é uma visão que João teve. Ele fala assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho. Eu estou na dúvida agora, vocês estão enxergando, né? Tá aparecendo a imagem para vocês? Tá sim, Rodrigo, tá certinho. Beleza. Tá certo. Beleza. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a soma de todas as coisas. A visão de Daniel foi assim, ó. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. A gente olha aqui, pode ser uma imagem literal, pode ser algo literal que realmente aconteceu. Só que todas as coisas que vão acontecer aqui no livro de Daniel, existem símbolos e existem explicações para esses símbolos. Por exemplo, ventos em profecia significam guerras. Se você for olhar os textos de Jeremias, ele vai relacionar os ventos a guerras. Então, quando fala aqui no livro que dos 4 ventos do céu, que os 4 ventos do céu agitavam o mar, significa que as guerras estavam agitando o mar. E o que significa o mar? O mar significam povos, multidões e nações. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês aí, Apocalipse 17:15, vai dizer isso. As águas que você viu na profecia, João, são povos, nações, multidões e línguas. Então, olha só, os ventos agitavam o mar, as guerras estavam agitando os povos. E desse mar, 4 animais saíram. Então, dessas guerras surgiram 4 animais. O que são os animais? Os animais são reis, reinos ou poderes. Então, das guerras que agitaram os povos, surgiram grandes nações. Você entende? Isso aqui tudo é uma linguagem simbólica para trazer um símbolo maior, uma mensagem maior, que é codificada. Você estuda a profecia para poder entender essa mensagem. Vou dar outro exemplo para vocês. Apocalipse 12, se vocês quiserem dar uma olhadinha aí, também tem uma mensagem que é dessa mesma forma. É uma imagem que você olha e tem que identificar. Será que é literal? Será que é simbólico? Mas o próprio texto, muitas vezes, vai dar para a gente a resposta, ou então a própria continuação do capítulo. Por exemplo, aqui, ó, Apocalipse 12. Diz assim, ó. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher aí é uma mulher verdadeira, é uma mulher de verdade, ou é um símbolo? Como é que a gente entende isso? A gente entende pelo contexto. Por exemplo, é possível alguém estar vestido do sol? Literalmente, eu estou vestido com o sol? É possível que alguém esteja pisando na lua? Não é. Então a gente pega esses símbolos para entender. No caso aqui, a mulher é o povo de Deus,
Vestido do sol é que está resplandecendo a luz de Cristo, né? Que é o sol da justiça, a luz do mundo. A lua debaixo dos pés é para dizer que nós, como povo de Deus, não temos luz própria, a gente não pode se achar especial ou melhor do que os outros, mas a gente tem que refletir a luz que vem de Deus, do mesmo jeito que a lua reflete a luz do sol. Então tem esses exemplos para vocês. A questão que a gente está vendo aqui em Apocalipse 20, ela também é simbólica. O diabo, ele não vai ficar realmente preso numa corrente por 1000 anos. A gente entende os simbolismos por quê? De acordo com a profecia do Apocalipse 12, fala assim, que o diabo, ele, com a sua cauda, arrastou... Na verdade, o diabo não, ele fala o dragão. O dragão, com a sua cauda, arrastou 1/3 dos anjos. A gente vai entender nos símbolos que cauda significa mentira. As estrelas são os anjos. Então, o dragão é Satanás, como fala aqui, né? O dragão é Satanás. O dragão, através da sua cauda, que é o engano, através da mentira, ele enganou 1/3 dos anjos. Aqui, ele usa o símbolo do dragão de novo. Satanás não é um dragão, Satanás é um anjo. Ele não é nem desse jeito aqui. Ele é um anjo bonito, do mesmo jeito que ele era antes de cair. Essa ideia do diabo sendo feião é uma ideia que eu acho que ele mesmo criou para enganar as pessoas. A questão aqui é o quê? O diabo, ele não vai estar realmente preso durante os 1000 anos. A questão aqui está na segunda parte, ó. Que o diabo vai ser lançado no abismo. Rodrigo, eu esqueci de pôr a foto. Ixi, não coloquei, gente. Desculpa, eu tô passando o mouse aqui na tela, falando assim, ó, tá aqui, ó, gente, ó. Beleza, ó. Foi agora? Agora Foi. Foi, beleza. Então aqui, ó, o diabo não é desse jeito. Ele não vai estar literalmente numa corrente. Qual que é a questão aqui, ó? Verso 3 vai dizer assim, ó, que o anjo lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que o diabo não fizesse o quê, ó? Para que ele não mais enganasse as nações até o final dos 1000 anos, certo? Então o diabo, ele não pode enganar mais ninguém até os 1000 anos se completarem. Sabe quando isso aqui está acontecendo? Jesus voltou. Todos os salvos foram com Jesus para o céu. Todos os perdidos morreram. E o diabo, ele está aqui na terra sozinho com os anjos. Então, como que o diabo vai enganar as pessoas? Se todos os salvos estão no céu e são incorruptíveis, e todos os perdidos estão mortos. Vocês conseguiram me entender? A questão aqui é um símbolo. Ele não pode mais enganar porque ele não tem acesso aos salvos, que estão no céu incorruptíveis. E ele não pode mais enganar porque todos os perdidos estão mortos. Ele não tem acesso aos mortos. Então, aqui na terra, a gente vai ver que o diabo vai estar assim. Vai estar ele e todos os anjos numa terra devastada. Porque ele vai ficar 1000 anos aqui preso. Se vocês forem abrir a Bíblia de vocês em Jeremias 4, se vocês quiserem eu dou um tempinho para vocês acharem aí, Jeremias 4 conta o que acontece com a terra depois que Jesus volta. Na hora que vocês tiverem achado aí, me dá um toque que a gente continua. Jeremias 4, verso 23. A gente pode continuar aí, gente? Pode ir, meu filho. Jeremias 4, 23. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Por que não havia homem nenhum na terra? É o que a gente falou. Todos os salvos estão no céu. Todos os perdidos estão mortos. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. A terra está um grande abismo, um grande deserto, uma grande destruição. O diabo está aqui preso com os anjos dele. Ele não pode afetar os salvos que estão no céu, e ele não pode ter acesso aos perdidos que estão mortos, num estado de inconsciência. Então ele fica 1000 anos preso, 1000 anos acorrentado, sem poder enganar ninguém. E o texto diz depois que depois dos 1000 anos ele vai ser solto. A gente vai ver isso aí já já. O que acontece com os salvos durante os 1000 anos? Carmen, você já escutou dos 1000 anos, com certeza, na igreja, né? Sim, já sim. Normalmente as pessoas acreditam, a maioria, pelo menos que eu conheço, acreditam que vai ter um arrebatamento secreto, os salvos vão para o céu
e depois vai ter um momento, um milênio, onde as pessoas vão ter uma segunda chance para poder ter uma salvação. É assim que você conhece também? Que eles até dizem que vêm as duas testemunhas Isso. para julgar. A, a, a questão aqui, se você for analisar direitinho como é que está contando mesmo, eu discordo dessa visão. Eu creio que nós teremos um arrebatamento, mas depois da tribulação, quando Jesus vem. Jesus volta de forma visível, de forma pessoal, nas nuvens do céu, com todos os anjos. As pessoas são sim arrebatadas, como a gente já viu, e os perdidos todos estão mortos. Então a ideia da segunda chance é uma ideia que claramente não é apresentada na Bíblia. A ideia que é apresentada na Bíblia é que Jesus voltou, está decidido. Estamos salvos ou estamos perdidos. Os salvos vão para o céu, os perdidos permanecem mortos até o final desses 1000 anos. Mas o que acontece nos 1000 anos? O que a Bíblia mostra sobre isso? E as duas testemunhas? As duas testemunhas é bem diferente do que você está imaginando. Mas se você quiser, a gente pode deixar um dia para estudar só isso, que vai ter Tá bom. mais demorado. Tá. Mas é assim, eu já posso te adiantar. Não são duas pessoas, não é Moisés e Elias. Essa história é bem diferente também. Mas a gente pode pegar um dia só para estudar isso. É um estudo bem legal. Ok. Apocalipse 11. Tá bom, Rodrigo. Beleza. O que acontece com o salvo? Mas só para você saber, né? Essa história das duas testemunhas, ela acontece antes da volta de Jesus, tá? Isso realmente acontece, mas eu vou te mostrar com detalhes, mas é antes da volta de Jesus. Não é durante os 1000 anos, como as pessoas muitas vezes falam, sabe? Ou perto da volta de Jesus ali, quando o anticristo, aquela história que o pessoal costuma falar, é bem diferente, na verdade. O que acontece com os salvos durante os 1000 anos? É o que está contando aqui no verso Apocalipse 20, verso 4. Podemos seguir aí? Alguém quer ler pra gente? É 20, verso 4? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Olha, nesse momento aqui, o que está falando no Apocalipse 20 é sobre os santos. Eles receberam a autoridade de julgar. Quem são os santos? São todos os salvos. Não tem uma questão especial, o santo é o que fez milagre, o santo é o que viveu uma vida perfeita, não. Santo é todo aquele que quis fazer a vontade de Deus e buscou fazer a vontade de Deus, e no final das contas foi salvo. Todos esses santos, todos esses salvos, eles estão nesses tronos, e para eles foi dada a autoridade de julgar. Agora a pergunta é o quê? O que eles estão julgando? Por que Deus está dando autoridade para eles julgarem? Eles estão julgando os perdidos. Eles estão julgando os perdidos no sentido de, eu posso dar uma segunda chance para uma pessoa que se perdeu? Não. Eles estão julgando se Deus foi justo no juízo. Olha só que coisa impressionante. Deus é tão maravilhoso, mesmo ele sendo perfeito, ele sabe que está tudo perfeito. Ele vai dar chance para que cada um de nós possa ver por que cada um dos perdidos se perdeu. Existem livros de registro na Bíblia. No Apocalipse 21 vai falar sobre isso, mas pro finalzinho do estudo a gente vai ver. Existem livros de registro. Tudo o que nós fizemos nas nossas vidas, cada um de nós está registrado num livro do céu. Existem as coisas boas, as coisas ruins, os pecados que nós cometemos. Toda vez que nós cometemos um pecado e nós nos arrependemos, esse pecado ainda está registrado lá, mas vai estar como perdoado, 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 ou não, né? Depende de cada um de nós, do nosso arrependimento verdadeiro, da nossa busca por Deus. Tudo que a gente faz vai estar registrado nesses livros. E existe também o livro da vida, que é onde está escrito o nome dos salvos. A gente vai ver isso mais pra frente um pouquinho. Mas o fato é, todos os perdidos vão ter os seus livros da vida, e nesses livros vai estar registrado tudo o que Deus fez para tentar a salvação dessas pessoas. Tudo o que Deus fez para que essas pessoas amolecessem o coração e aceitassem a salvação que Ele estava oferecendo. E aí, nós poderemos, se estivermos salvos, nós poderemos olhar, vocês vão estar lá assim no céu. E vão falar assim, mas o Rodrigo, por que o Rodrigo não está aqui? O Rodrigo dava estudo bíblico pra gente, mas ele não veio. Aí vocês vão olhar no meu livro de registro e falar assim, beleza, ele podia até saber da Bíblia, ele podia até dar estudo bíblico, mas ele não vivia o que ele estava falando. Ele não se arrependeu de verdade, ele não buscou mudança. E aí vocês vão poder olhar o livro da minha vida e vão ver todas as chances que Deus me deu e todas as chances que eu recusei. E por que eu estou perdido e vão ver, beleza, foi justo. Esse juízo de Deus foi justo. O milênio serve para isso. Os salvos vão estar analisando os livros de registro dos perdidos para entender por que cada um se perdeu. Por que vocês concordam que se der tudo certo, estivermos no céu, vai ter muita gente que a gente gostaria que estivesse lá que talvez não estejam? Vai ter muita gente que talvez a gente esperava que estivesse lá e não vão estar?
Então vai acontecer isso. Como é que eu posso provar isso? Porque aqui nesse texto não está falando isso claramente, né? Vamos lá. Apocalipse 20, verso 4. A gente vai ler o 5. Não, é só o 4 por enquanto mesmo, inteiro, né? Agora. Vi também os. Começar do início. Vi também os tronos, e nesses se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Como é que a gente pode saber que os salvos estão julgando os perdidos? Olha o que fala em 1ª carta de Coríntios 6, 2 e 3. Paulo está dizendo assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Quem que é esse mundo que vai ser julgado? Aqueles que se perderam. Quem vai julgar? Os santos. Pode mudar o julgamento de alguém, o veredito de alguém para salvo e perdido? Não. É só para a gente poder entender o porquê cada pessoa se perdeu e quantas chances ela rejeitou. Até os próprios anjos. Que anjos vão ser julgados? Os anjos caídos. Os anjos caídos que se rebelaram com Lúcifer, nós vamos entender por que eles se perderam também. Por aqui, por enquanto, tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Ô, Rodrigo, essa marca da besta aí que eles falam é o quê? Isso é um estudo inteiro também, viu? Mas É? assim, eu já posso te adiantar. Não é um chip, não é um código de barra, não é uma tatuagem, não é nada desse jeito, não. Ah, tá. Essas coisas que o pessoal costuma falar não tem nada a ver. Mas você acabou de ler aí, no receber a marca na mão, não sei o que, não sei. Sim, a marca fala assim, ó, ô Israel. Fala que nós podemos receber a marca na mão ou na testa, não é? Isso. Tem vários textos que a gente vai ligando para poder chegar a esse entendimento. Mas a marca na mão é de acordo com as minhas atitudes. E a marca na testa é de acordo com os meus pensamentos. Se eu estou pensando e agindo de acordo com a vontade de Deus ou não. É mais nesse sentido. Você já ouviu falar em selo de Deus, por exemplo? Que todo mundo fala da marca da besta. Não. Ó, abre aí na sua Bíblia em Apocalipse 7, Abre mais. verso 2. Isso aqui é só pra, tipo assim, não desviar tanto, mas só pra você matar a sua curiosidade um pouquinho. Fala pra ele que tá bom. Achou? Cheio. Leio. Apocalipse 7, 2. Fala assim, ó. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é o selo de Deus, a marca de Deus. Do mesmo jeito que tem o do diabo, tem o de Deus. Acontece que o diabo, ele imita as coisas que Deus vai fazer. Onde você acha que é o selo de Deus? Na mão e na testa. E o do diabo? Na mão e na testa. E o povo só fala do selo do diabo, né? É porque isso dá visibilidade, né? A pessoa gosta do que é mirabolante, do que é escondido, assim, misterioso, conspiracionista, né? Então você Do vê aqui, ó, Ibope. continuando sobre o selo do Deus vivo. E clamou em alta voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. A fronte é a testa. E aí, se você for ver outros textos, tem vários outros, vai dizer o selo de Deus na mão e o selo de Deus na testa. Na minha perspectiva, o que eu entendo é o seguinte: existe o selo de Deus. Quem não for selado pelo selo de Deus, automaticamente está com essa marca da besta, você entende? O selo de Deus não é o Espírito Santo? Na verdade, não é esse selo. Mas a gente pode estudar isso também algum dia. Isso aí é um estudo bem legal também. É grande assim. Porque aí eu tenho que mostrar para vocês bem passo a passo. Pra gente chegar nisso, de selo de Deus e marca da besta, a gente tem que estudar o Daniel primeiro, bem estudadinho. E aí, quando a gente estiver estudando Apocalipse 13, pra vocês entenderem, a gente estuda Daniel 1, 2, 7 e 8. Depois a gente estuda Apocalipse 13 e aí chega nesse assunto, para poder ter uma base legal para entender. Mas é assim, por alto, você pode entender que existe o selo de Deus e existe a marca da besta, mas não é algo visível. A Bíblia vai falar que não é escrito com tinta, não é algo que a gente possa ver dessa forma como as pessoas costumam dizer, sabe? Por enquanto, essa parte aqui tá tranquilo, essa parte do julgamento. Durante 1000 anos, os salvos vão ficar entendendo por que os perdidos se perderam. Aqui tá certo? Tudo ok? Alguém tem alguma dúvida sobre isso?
Então eu vou entender que está tudo certo. Apocalipse 20, verso 6, fala assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na qual ressurreição? Primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição, gente? Quando Jesus volta, ele pega todos os salvos que tinham morrido e eles são ressuscitados. Essa é a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então existe a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a dos salvos. A segunda ressurreição é a ressurreição dos perdidos. Não é porque eles vão ser ressuscitados 2 vezes, mas é porque a primeira é aquela grande ressurreição dos salvos quando Jesus volta, e a ressurreição dos perdidos é 1000 anos depois da volta de Jesus. É esse texto que diz aqui, ó: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. O que acontece depois dos 1000 anos? Olha que interessante. Quando completa-se os 1000 anos, os salvos que estão no céu com Jesus vão descer na Nova Jerusalém. Isso está contando no Apocalipse 22 e no finalzinho do Apocalipse 21 e no Apocalipse 22. Não, acho que é só no 22. A gente vai ler já já, eu só vou fazer um resumo. Todos os salvos vão estar com Deus no céu. Os salvos, Deus, Jesus, Espírito Santo, eles vão descer para a terra na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vai descer e vai pousar aqui na terra. Quando ela chegar aqui na terra, Jesus vai ressuscitar todos os perdidos. Porque Jesus quer dar a sentença para eles, quer explicar para eles porque eles se perderam. Quando Jesus ressuscita os perdidos para dar a sentença deles, o diabo vai enganar os perdidos de novo. O diabo vai falar para os perdidos que ele ressuscitou os perdidos. Ele vai juntar esses perdidos para fazer uma rebelião contra Deus. O número dos perdidos é muito maior do que o número dos salvos. Então o diabo vai falar: olha o nosso número, olha como eles são poucos. Vamos até essa cidade santa e vamos tomar essa cidade santa à força. A gente vai ter mais poder do que Deus e a gente vai poder viver do jeito que a gente quiser nesse mundo. E aí o diabo reúne esses perdidos e ele marcha em direção à cidade santa. Quando ele chega na porta da cidade santa, Jesus vai se apresentar para ele. E Jesus vai mostrar por que cada um dos perdidos se perdeu. E quando os perdidos entenderem o motivo pelo qual eles se perderam, quando eles virem todas as chances que eles tiveram e que eles recusaram, quando eles entenderem tudo que Jesus fez por eles, desde lá da cruz e todas as coisas que aconteceram, todos esses milhares de anos que a gente viveu nesse mundo de pecado, totalmente destruído, totalmente fora da vontade de Deus por causa dos planos de Satanás, eles vão entender que Jesus foi justo e o julgamento de Deus foi justo. Fala que todo joelho se dobrará, toda boca confessará que Jesus foi justo. E então fala que desce fogo do céu e os consome. Esse é um resumo da história. Aqui, olha só, no Apocalipse 7 fala assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que Satanás está solto da prisão? Lembra que ele estava preso porque todos os salvos estavam no céu e todos os perdidos estavam mortos e ele não tinha ninguém para enganar? O que muda no final dos 1000 anos? Jesus volta, mais uma vez, com a cidade santa nessa terra. Os perdidos são ressuscitados. O que aconteceu de diferente agora? O diabo tem alguém para enganar novamente. Ele vai enganar os perdidos. Verso 8: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dos perdidos é quanto? É numeroso como as areias do mar. Tem muito mais perdido do que salvo. É o caminho estreito, né? É o caminho difícil. Então, infelizmente, a maioria do mundo vai se perder. Mas o número dos salvos é muito grande também, viu, gente? É um número muito, muito grande. João fala que é um número que não dava para contar. Mas o fato é que, infelizmente, a maior parte não quis. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aqui é um resumo da história. Se a gente for para o Apocalipse 20, a partir do verso 11, ele vai contar essa mesma história com mais detalhes. Quando os perdidos chegam na porta da cidade santa que desceu do céu, fala assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Quem é esse assentado no trono? É Deus. Vi também os mortos. Olha só, esses perdidos que foram ressuscitados, eles são chamados de mortos. Alguém sabe por que eles são chamados de mortos? Alguém imagina? Eles não estão mortos, eles estão ressuscitados, mas são chamados de mortos. Porque estavam mortos espiritualmente? Espiritualmente eles já estão condenados, Carmen.
Embora eles estejam vivos ali para receber a sentença, qual que é o destino deles? A morte. E aí a Bíblia fala, esses mortos, esses perdidos, ressuscitados, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, lembra que eu falei dos livros das nossas vidas? Se abriram livros, os livros das nossas vidas. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. Então, esses livros, em verde aqui, são os livros que mostram a vida de cada pessoa. O livro em azul aqui é o livro da vida. O nome dos salvos é escrito no livro da vida. Nomes são escritos e nomes são retirados. Se hoje nós estivermos fazendo a vontade de Deus, nosso nome estará escrito no livro da vida. E se amanhã eu mudar de ideia? O nome vai ser retirado do livro da vida. Vocês lembram de Moisés? Se o Senhor for destruir esse povo, então retira meu nome do livro da vida. Isso acontece, isso é verdade. Então existem os livros da vida de cada pessoa e o livro da vida onde está escrito o nome dos salvos. Então, todos os que têm o livro no nome dos salvos estão dentro da cidade santa. Todos que não têm estão aqui fora e são considerados mortos. E os mortos foram julgados, segundo o quê? Segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aqui tem um ponto muito importante. O nosso julgamento vai ser pelas obras. Mas vocês lembram que Paulo fala em Efésios 2:8? Ninguém será salvo pelas obras. Olha só, é um detalhe importante. Ninguém pode ser salvo por fazer boas obras, mas o julgamento é pelas obras. Então vamos falar assim, uma forma simples. Nós vamos estudar isso mais a fundo em outro estudo, mas de uma forma simplificada. Eu, Rodrigo, sou pecador. Vocês são todos pecadores também. A partir do momento que nós cometemos qualquer pecado, o salário do pecado é a morte. E nós merecemos a morte. Pelas nossas obras, não importa o que a gente fizer de bom a partir do pecado, nós merecemos a morte. É justo se Deus nos destruir, se Deus nos der a morte. Mas, se nós cremos em Jesus como nosso Deus, como nosso Salvador, se nós queremos viver uma vida diferente, uma vida de santidade, uma vida diferente do que o resto do mundo quer viver, e nós nos esforçarmos para viver de acordo com o que Deus pediu, a morte que a gente deveria morrer, ela foi paga lá na cruz por Jesus. Jesus morreu a morte que eu deveria morrer para que eu pudesse ter a vida que ele merece. Ou seja, quando for julgar as obras, quando meu nome passar pelo juízo, Rodrigo, o que ele merece? Ele é pecador, ele merece a morte. Aí Deus vai perguntar, mas ele tem um advogado? Aí Jesus pode se apresentar como meu advogado, falar, sim, ele creu em mim, ele viveu uma vida diferente, ele se esforçou. Por isso, em vez de olhar para as obras dele, olha para as minhas obras. Em vez de cobrar o sangue dele, com o salário do pecado, a morte para ele, cobra a minha morte, que eu já morri por ele. Agora, se eu não creio em Jesus, meu nome vai passar pelo juízo. As minhas obras vão ser julgadas. E Deus vai falar, Rodrigo tem más obras, ele merece o quê? A morte. Ele tem advogado? Não, ele não creu no advogado. Então quem vai pagar o preço da morte? O Rodrigo vai pagar o preço da morte. Então é assim que funciona esse juízo, de forma bem resumida, tá? Então acontece que o julgamento é pelas obras. Ou nós seremos julgados pelas nossas próprias obras e nós vamos ser condenados, ou nós seremos julgados pelas obras de Cristo. Cristo vai apresentar as obras dele no nosso lugar se nós crermos verdadeiramente nele. Então, cada um foi julgado segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros de registro da vida de cada um deles. Sobre o juízo, olha só o que está escrito no livro de Judas. Enoque teve uma visão, falava assim, nesse momento, quando os perdidos se encontram diante da cidade santa. Quanto a esses foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ou seja, todos os ímpios vão entender que eles se perderam porque eles não quiseram seguir a Deus, que eles tiveram todas as chances, mas que eles preferiram continuar seguindo o coração deles, a vontade deles, o ego deles, o orgulho deles, em vez de se dobrar à vontade de Deus. Então, Apocalipse... Rodrigo, pode falar. pode fazer só uma pergunta Com rapidinho? certeza. Esse Judas aí que tá falando é o irmão de Jesus? É o irmão de Jesus. Ah, tá. É, sim. Eu sempre falo isso, hoje eu esqueci. Porque todo mundo fala assim, eu não vou ler o livro do traidor, né? Mas esse Judas aí é o irmão de Jesus, sim. Ah, tá. Beleza, agora Apocalipse 20, verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. O que é o lago de fogo? Essa é a segunda morte.
o lago de fogo. Então aqui, a palavra inferno, a gente pensa em inferno, a gente pensa no lugar de tormento eterno, onde o diabo vai torturar as pessoas eternamente, porque elas não seguiram a Deus. Mas a ideia de inferno da Bíblia não é essa. A ideia de inferno, essa palavra aqui, no grego, é a palavra Hades. Hades significa sepultura, morte, descanso dos mortos. Então está dizendo aqui, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, no sentido de que não vai existir mais morte, não vai existir mais sepultura. Essa ideia de inferno que a gente tem de um lugar de fogo, ela realmente vai existir. Não existe hoje, ela só vai existir, esse local só vai existir depois dos 1000 anos, quando a Cidade Santa descer na Terra. E esse lugar é chamado de Lago de Fogo. E o Lago de Fogo nada mais é do que a segunda morte. O que acontece? As pessoas que forem condenadas, a Bíblia diz que vai descer fogo no céu, vai descer fogo do céu sobre elas e elas serão consumidas. Algo que é consumido, não sobra nada. Tem muitos e muitos textos que falam sobre isso. Que as pessoas vão se fazer como pó, que não vai sobrar nada, que os salvos vão caminhar sobre o pó que os perdidos virarem. Então, a Bíblia também diz que, por exemplo, quem pecar mais vai queimar por mais tempo, quem pecou menos vai queimar por menos tempo. Vocês concordam que tem gente muito pior, tem gente boa? Vai ter gente que é boa e não creu em Deus e não vai ser salva. Então, cada um vai queimar de acordo com seus pecados, uns mais, outros menos, mas todos serão consumidos. E esse mesmo fogo que vai destruir os perdidos, ele vai purificar a terra, para que haja um novo Éden. Apocalipse 20, verso 15, fala assim: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Agora, Apocalipse 21, olha só, essa parte da Cidade Santa, ela acontece antes do Apocalipse 20, tá? O Apocalipse ele não é um livro cronológico, os capítulos não estão em ordem cronológica. Ele é uma estrutura literária que chama quiasma. Você pega o primeiro capítulo e o último, eles se ligam, o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo, então o livro ele vai de fora para dentro. O sanduíche. Um sanduíche. O ápice do Apocalipse, na verdade, são os versos 11, 12 e 13. Mas assim, só para vocês entenderem que isso aqui não está cronológico, tá? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. A nova Jerusalém, ela desce do céu antes dos 1000 anos. Antes dos 1000 anos, não, desculpa. Logo que se encerra os 1000 anos, antes dos perdidos serem ressuscitados, no fim dos 1000 anos. Da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aí que vem um ponto importante, ó. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Por quê? Porque vai ter muita gente que talvez a gente vai sentir falta lá no céu, né? Talvez sintam a nossa falta lá se a gente não andar de acordo, né? E quando vai ser enxugada essa lágrima é por quê? Porque os salvos vão entender porque os perdidos se perderam, vão ver que Deus foi justo, que Deus deu todas as chances e que eles foram destruídos para que não mais existam. Não vão ficar sendo atormentados eternamente, não vão ficar sofrendo, eles vão deixar de existir. Porque a história da Bíblia, a história da redenção, a gente tem que entender assim. É como se nós fôssemos peixes e Deus fosse um grande mar. E Deus fala pra gente assim: vocês só podem ter vida se vocês permanecerem em mim, que sou o mar. Se vocês quiserem ir para a terra, vocês podem até ir. Mas se vocês forem para a terra peixe, vocês não sabem respirar lá fora e vocês vão morrer. Então é assim que funciona. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser, mas a vida só existe na presença de Deus. Se eu quero me desviar da vontade de Deus para viver minha própria vontade, eu posso fazer isso, mas eu não vou ter vida, porque eu vou estar me afastando do autor da vida, que é Deus. E a salvação e tudo mais funciona dessa forma, né? Todos os que quiseram permanecer na vida vão ter a vida. Todos os que não quiseram permanecer, Deus vai respeitar a vontade deles e eles vão ser destruídos, né? E aqui diz que vai enxugar dos olhos toda lágrima, por quê? Porque não vai mais ter morte, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, não vai ter mais luto, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A gente não vai viver, se nós estivermos salvos, não vamos viver no céu para sempre. Nós passaremos 1000 anos no céu, entendendo por que os perdidos se perderam. Depois nós desceremos com a cidade santa para a terra. Os perdidos vão ser ressuscitados, vão marchar contra Deus. Deus vai apresentar para eles porque eles se perderam. Eles vão entender que Deus foi justo. Todo o joelho se dobra, toda a boca confessa, inclusive Satanás.
e depois eles são destruídos. Depois que eles são destruídos, aqui nesse planeta que a gente vive hoje, Deus vai recriar uma nova terra, um novo jardim do Éden, tudo perfeito, tudo maravilhoso, onde o povo de Deus vai viver para sempre, sem nunca mais existir a possibilidade do pecado, do mal, do sofrimento, ou de qualquer coisa do tipo. Até aqui, gente. Tudo certo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar, acrescentar alguma coisa? Eu não sei se vocês estão mudos ou não ligaram o microfone. Não estou com dúvida, não. Entendi tudinho. É porque isso aqui, eu tô perguntando por quê? Porque isso aqui é muito diferente do que a gente costuma ouvir, não é? A gente escuta muito diferente isso aqui. Eu sempre ouvi muito diferente isso aqui também. Mas é uma coisa para vocês poderem pegar depois, revisar, conferir os textos e ver se está É tudo bem certo. diferente mesmo. Bem diferente. Até tem coisa que eu tô falando para vocês aqui agora, que tem outros estudos que eu quero fazer aprofundando nesses temas, tá? Eu adiantei para conseguir entender. Mas, por exemplo, sobre o inferno, eu quero falar com vocês, sobre a morte, sobre essa nova terra, sobre como todo esse juízo funciona. Tudo isso eu tenho os materiaizinhos prontos para a gente poder estudar. Assim, mas é coisa para, igual eu falei para vocês, a marca da besta. Qual que foi que você perguntou também, Carmen? Outra coisa que eu falei que a gente tem que pegar. Ah, duas testemunhas. A gente tem que pegar um dia só para estudar essas coisas, porque são coisas longas e bem mais difíceis do que as pessoas costumam tratar. Aqui tem um outro ponto que eu queria mostrar para Porque vocês. diz que as duas testemunhas ia lançar fogo da boca, não fala isso? Fala, Apocalipse Então eu não 11. entendo isso. Ah, você vai entender. Eu tenho certeza que você vai entender. Não é difícil. Não é nada da forma como as pessoas falam. Nada da forma como as pessoas falam. Não é literal, né? Não é literal e eu vou falar pra você, já aconteceu. Ah, já aconteceu? Já. Nossa, Já eu aconteceu. não fiquei sabendo. A Bíblia, ela fala quando ia começar e quando ia terminar e já aconteceu. É bem legal, tenho certeza que você vai gostar. É um Ah, estudo vou bem gostar, interessante. eu não entendi. É o Apocalipse 11. Essas duas testemunhas. Eu não quero adiantar pra você porque a graça tá em analisar devagarzinho e você vai chegar na conclusão sem eu precisar te falar quem é quem. Entendi. Por enquanto, essa parte aqui tá tudo bem? Tá. Eu quero que vocês revisem, tá? Não adianta nada se vocês só escutarem o estudo aqui e vocês não revisarem depois, não abrirem a Bíblia para poder olhar e procurar, porque o maior erro que a gente pode cometer é acreditar na palavra de outra pessoa. Então, assim, por mais que possa parecer fazer sentido, talvez vocês discordem de uma coisa ou outra. Se vocês discordarem, por favor, me falem. A gente pode discutir no bom sentido, tá? Discutir no sentido de que eu quero entender por que discorda, qual a razão. Porque se vocês perceberem que eu estou errado em alguma coisa, eu quero mais é que vocês me mostrem, porque eu quero estar certo de acordo com as coisas de Deus, sabe? Então, assim, não temos problema com isso, viu, gente? Sobre o arrebatamento secreto, tem um ponto importante. O que todo mundo fala? Isso aqui eu deixo sempre pro final do estudo, porque é um tema que normalmente não dá tempo de ver. Normalmente as pessoas dizem, quando Jesus voltar, ele volta de uma forma secreta e as pessoas vão ser arrebatadas. Essa é a visão majoritária, quase todas as igrejas ensinam assim. Mas não é o que o texto bíblico diz. Então vocês viram, tudo que a gente viu até agora mostra que Jesus volta de forma visível, nas nuvens, com todos os anjos. Quando ele volta, tem aqueles sinais que acontecem. Eu não falei isso agora, né? Mas antes de Jesus voltar, caem as pragas, o mundo é todo destruído. Tem muita coisa que acontece, que a gente vai ter que aprofundar em algum outro dia. Mas qual é a ideia do arrebatamento secreto? Vamos abrir a Bíblia aí, se vocês puderem abrir, em Mateus 24. Eu acho que vai ser a partir do verso 34, 35, mais ou menos. Mateus 24. Mateus 24, a partir do 36. Vocês abriram aí? Mateus 24, a partir do verso 36. Esse texto aqui é a base para o entendimento do arrebatamento secreto. Por quê? Porque as pessoas não interpretam o que o texto está realmente dizendo. É literalmente um erro de interpretação, é um erro de português. Todo mundo achou aí? Me dá um toque aí, pessoal, para eu saber. Mateus 20. Beleza? É mesmo. Mateus 24, 36.
A respeito daquele... Tá falando da volta de Jesus. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Senão quando... acho que eu coloquei o texto aqui. Coloquei. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, aqui está o problema. Então, 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. O que é isso aqui? O que todo mundo diz? Todo mundo vai estar vivendo a vida normalmente. Um vai ser tomado, arrebatado, porque estava preparado. O outro vai ser deixado porque não estava preparado e vai ter uma segunda chance. Uma vai estar trabalhando no moinho, vai ser tomada, levada para o céu, arrebatada secretamente. E o outro vai ser deixado para ter uma nova chance. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Gente, isso aqui é um problema de interpretação. Aqui realmente parece que está dizendo que vai ter um arrebatamento secreto. Um vai ser tomado e o outro vai ser deixado. E a gente viu na Bíblia que quando Jesus voltar, um vai ser transformado em corruptível, imortal e vai ser arrebatado, e o outro vai morrer na volta de Jesus. Qual que é o problema aqui? Olha só o que fala no verso 37. O 37 é a chave para a gente interpretar. Pois assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Nós temos que comparar a volta de Jesus com o quê? Com os dias de Noé, próximos ao dilúvio. Vocês vão perceber que as comparações elas vão bater perfeitamente. Vou dar exemplos para vocês. Noé ficou 120 anos pregando para o mundo, falando que ia haver um dilúvio e que ia destruir o mundo inteiro, num mundo que nunca tinha chovido. Ninguém acreditou em Noé quando ele falou essas coisas. E ele ficou pregando e construindo a arca e falando, vai ter um dilúvio, a arca está aberta, quem quiser pode entrar, todos podem ser salvos. As pessoas acreditaram em Noé? Não acreditaram. Hoje, nós fazemos a mesma coisa. Nós estamos no mundo, faz 2000 anos, avisando que um dia Jesus vai voltar. E as pessoas acreditam? As pessoas também não acreditam. Nos dias de Noé, as pessoas tiravam sarro de Noé. Hoje, as pessoas tiram sarro de quem crê que Jesus vai voltar. De quem crê na Bíblia. Nos dias de Noé, quando os animais começaram a se perfilar e entrar na arca de modo ordenado, e todos os animais foram entrando e o povo viu aquilo acontecer, foi um grande sinal de que alguma coisa muito estranha estava acontecendo. Nos dias de hoje, os sinais que Deus preparou e falou que iam estar presentes perto da vinda de Jesus estão acontecendo. Algo muito estranho está acontecendo. Todas as profecias que a Bíblia falou que iam se cumprir, elas estão se cumprindo ou já se cumpriram. Algo muito estranho está acontecendo. Mas mesmo assim, no tempo de Noé, as pessoas não acreditaram e hoje as pessoas não acreditam. Outro exemplo também, que é igual, é que depois que os animais entraram, Deus falou para Noé que ele podia entrar na arca para se salvar. A porta foi fechada. Não foi Noé que fechou a porta. A Bíblia diz que foi Deus que fechou aquela porta. E a porta que Deus fechou, ninguém mais abre. O fechamento da porta da arca preservou quem estava salvo lá dentro, salvo, e condenou todos os restantes que estavam fora à perdição. Antes de Jesus voltar, acontece algo semelhante. Nós chamamos de fechamento da porta da graça. Antes de Jesus voltar, ele vai terminar de fazer a obra de juízo. E ele vai decidir quem está salvo e quem está perdido, de acordo com o nosso arrependimento ou não. Quando Jesus decide isso, a gente chama que fecha a porta da graça. Ou seja, o salvo está salvo, o perdido está perdido, e os eventos ali, a partir dali, são muito rápidos. É nesse momento, Israel, que vai ter o selamento do povo de Deus. É quando o juízo termina. Jesus vê quem está salvo, quem está perdido, os que estiverem vivos e salvos vão ser selados com o povo de Deus, porque fala que as pragas vão cair nas pessoas que não têm o selo de Deus, ou seja, os perdidos. Então é semelhante. Fechou a porta da arca, quem estava dentro estava salvo, quem estava fora está perdido. Fechou a porta da graça, quem se preparou e andou com Deus está salvo, quem não se preparou e não andou com Deus está perdido. Então a chave de interpretação é o quê? Vamos comparar os dias de Noé com a volta de Jesus. Olha o que fala no 38 agora. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até que Noé entrou na arca. Como é que vai estar o mundo perto da volta de Jesus? As pessoas vão estar comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Em que sentido? Cada um vai estar vivendo sua vida despreocupadamente. Até o momento que Noé entrou na arca,
e a porta fechou. Ou então até o momento que Jesus terminou o juízo e a porta fechou. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Aqui está a chave. Aqui eu preciso da participação de vocês, tá? Quem foi levado pelas águas do dilúvio? Noé e a família dele entraram na arca. Quem foi levado pelas águas do dilúvio? Morreu ou viveu? Morreu. Morreu. Morreu, não é? Então olha só. Quem foi levado pelas águas, quem foi tomado pelas águas, morreu. Agora vamos ler esse texto aqui embaixo. 2 estarão no campo. Igual o dilúvio, hein? Um vai ser tomado pelas águas e o outro vai ser deixado. Quem foi tomado, viveu ou morreu? Pelas águas morreu. Morreu. Então o que estiver no campo e for tomado, ele não vai ser arrebatado, ele vai morrer. E o que foi deixado vivo. Olha só, vou mostrar para vocês com mais detalhes. Entendi. Então é o contrário. É ao contrário. Porque nós temos que comparar com os dias de Noé. As pessoas não comparam com os dias de Noé. É verdade. Ó que letra bonita. É minha, viu? Não é da Bruna não, tá? Assim como foi. Assim como foi nos dias de Noé, ou seja, vamos comparar a volta de Jesus com o dilúvio. Comiam, bebiam, casavam-se até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Quem foi levado pelas águas ou tomado pelas águas, morreu, não é? Quem foi tomado pelas águas do dilúvio, morreu. Participem comigo, gente. Preciso saber se vocês estão entendendo, porque essa parte é fundamental. Tranquilo aqui? Tranquilo. Entendi. Beleza. Então, os que estarão no campo, um será tomado ou levado e o outro será deixado. Quem foi deixado pelas águas do dilúvio, viveu ou morreu? Quem foi deixado na arca, viveu. Viveu, né? E aí a gente vai em Gênesis, abram na Bíblia de vocês, eu não sei se eu não coloquei lá. Gênesis 7, 22. Vamos lá? Deixa marcado Mateus 24, Gênesis 7, 22, olha só. Nós vamos comprovar na própria Bíblia. Gênesis 7, vocês encontraram? Gênesis 7, 22. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Todos que foram tomados ou levados pela água, morreram. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. Homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Ou seja, quem ficou vivo. Quem foi tomado ou levado pelas águas, ou quem foi tomado ou levado ali no moinho ou no campo, foram levados para a morte. E os que ficaram ou foram deixados, foram os que ficaram ou foram deixados vivos. Ficou ou foi deixado, como as pessoas interpretam, fala assim, uns foram tomados, arrebatados. Não, quem foi tomado pelas águas e morreu. Quem foi deixado vivo. E esses que foram deixados vivos serão arrebatados. Mas aqui não está falando de arrebatamento. Está falando de quem vai viver e quem vai morrer na volta de Jesus. Assim como nos dias do dilúvio. É impressionante como que um pequeno erro de português, de interpretação, faz uma doutrina inteira virar uma realidade mundial, né? Aqui tá tudo certo, pessoal? Interpretação muda tudo. Tudo. Vocês Inverteu tudo. conseguiram enxergar o que eu queria mostrar? Então, Sim. porque que a gente achava que aquele que era tomado é o que ia ficar vivo, ia ser arrebatado. E o outro é o que ia morrer, mas é o contrário. É o contrário. E é uma pequena interpretação. Você vê, é uma doutrina baseada basicamente nesse verso. Porque vocês viram, eu mostrei para vocês, são muitos textos que mostram que Jesus vai voltar de forma visível, que todos vão ver com todos os anjos. Não tem como ser segredo. Mas eles baseiam-se nesse texto, nesse pequeno ponto. É uma coisa que você falou que eu gravei bem, que os anjos são muitos, então o céu vai ficar coalhado, né? É só olhar para cima que você já sabe. Ninguém vai precisar avisar pra gente. Deus está voltando. Aí teve uma outra coisa, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tava dando uma olhada no que como é que chama a outra moça que participou? A Érica, né? Sobre a Érica. Ela falou assim, nossa, eu nunca tinha ouvido falar que o pessoal do dilúvio podia entrar na arca. Ela achava que só a família de Noé podia entrar. Na minha cabeça, estava muito claro de que qualquer um podia entrar. Aí eu fui lá ver o texto bíblico para poder mandar para ela. E aí eu percebi que no texto bíblico realmente não está falando que qualquer um podia entrar.
Eu sabia disso porque na minha cabeça eu estava juntando outros textos. Não era no texto de Gênesis. Então, vocês topam dar uma olhada nisso rapidinho? Pode falar. Que é interessante. Olha só. Pode falar. Gênesis 6, 1. Se vocês quiserem abrir na Bíblia de vocês, se vocês não quiserem, tá aí na tela, tá? É o seguinte, ó. A corrupção do gênero humano. Isso aqui é quando Deus decide fazer o dilúvio. Como se for... Não tá na tela não, Rodrigo. Ah, desculpa. Obrigado, Priscila. Eu esqueço que quando eu fecho um eu tenho que abrir de novo. Foi agora, gente? Sim. Beleza. Esse aqui eu não te mostrei também, hein, Priscila. Isso aqui é novidade pra você também. Eu fiz essa semana. Legal. É rapidinho. A corrupção do gênero humano. Como foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre com o homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Alguns ensinam que seus dias serão 120 anos significa que o homem passaria a viver no máximo 120 anos. Mas isso não é verdade. O próprio Noé viveu mais de 120, os filhos de Noé viveram mais de 120, Abraão viveu mais de 120, Moisés viveu mais de 120, não tem nada a ver com isso. 120 anos era o tempo que Deus estava dando para o povo se arrepender antes que viesse o grande dilúvio. Quem se arrependesse podia entrar na arca. Mas o texto do Gênesis não deixa isso muito claro. Eu vou mostrar para vocês em outros textos, mas vou continuar a história. Filhos de Deus. Quem eram os filhos de Deus? Alguém sabe? Era os descendentes, né? Descendente de Adão. Descendentes de Adão. Mas os filhos de Deus não eram qualquer descendente de Adão. Se você for ver pelo contexto bíblico, muita gente vai ensinar pra gente o quê? Nós todos somos filhos de Deus. Mas isso não é verdade. Nós todos somos criaturas de Deus. Mas se eu me volto a Deus, se eu adoro a Deus em verdade, todo aquele processo de santificação que a gente está falando desde o começo, se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós somos adotados como filhos. Você já viram esse termo? Paulo usa. Nós recebemos fugiu a palavra agora, mas como se fosse o título de filhos por adoção. Então Deus nos torna... Está lá em João 3, não é isso? Agora eu não me lembro exatamente, mas provavelmente é isso mesmo. Não, 3 João, é o contrário. Pode ser. Mas 3 João, é. Eu lembro de ser João, sim. Que crê em Senhor Jesus terá poder chamado filho de Deus. Filho de Deus. Então nós somos feitos filhos de Deus quando nós seguimos a Deus. Então, nesse contexto de Gênesis, os filhos de Deus são os descendentes de Adão que foram fiéis a Deus. Então são os filhos de Sete, né? A Bíblia fala que o Sete, que era o filho de Adão, foi o que herdou a descendência que era de Abel, que foi assassinado. E os filhos de Sete eram bons. E os filhos de Caim eram ruins. Então os filhos de Sete eram filhos de Deus. E as filhas dos homens eram os descendentes de Caim, que seguiram as ideias erradas de Caim. Então, filhas dos homens, muita gente vai falar assim, é que os anjos tiveram relações com as filhas dos homens e formaram néfilins e outras coisas. Mas eles tiram isso de um livro apócrifo, do livro de Enoque, que é um livro que não tem nada a ver com a Bíblia. Foi escrito muito tempo depois por pessoas que não têm nada a ver com a Bíblia. E não é verdade. Os filhos de Deus são os que seguiram a Deus. As filhas dos homens quer dizer o povo que era descendente de Caim e que não seguia a Deus. Então disse o Senhor, né, sobre os 120 anos, como eu já adiantei para vocês, Noé pregava para as pessoas acerca do dilúvio que viria. Eles tiveram 120 anos para poder entrar na arca e se salvarem. Nessa época o povo vivia mais de 900 anos. Então, 120 anos foi o tempo de graça que Deus deu para que o povo se arrependesse, para que eles não morressem no dilúvio. Verso 4. Naquele tempo havia gigantes na terra, todos eles eram gigantes. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. O que aconteceu? Aqueles que eram os descendentes fiéis, os filhos de Deus, eles começaram a ter relações com o povo que era infiel. Homens fiéis tiveram relações com mulheres infiéis. Mulheres fiéis tiveram relações com homens infiéis. Então, o povo que era descendente de Sete, que era fiel, começou a se misturar com o povo que era descendente de Caim, que não era fiel. Então, é justamente isso que acontece aqui. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O possuíram, né, que eu coloquei aqui, são que eles começaram a se relacionar, começaram a casar, começaram a ter filhos. E o povo que era bom começou a ficar ruim. Em vez do povo bom transformar o povo ruim em bom, foi ao contrário.
o povo bom começou a se corromper e começou a ficar cada vez pior. Então Deus percebeu que a corrupção do mundo já tinha ido longe demais e que pouquíssimas pessoas eram fiéis e que ele ia precisar destruir o povo que ele tinha criado. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Deus se arrepende de alguma coisa que ele fez? Não. Por que fala aqui que Deus se arrependeu? É uma forma humana de falar para a gente poder entender. A palavra que aparece no hebraico aqui para arrependeu é uma palavra que ele teve profunda tristeza, um sentimento de uma tristeza muito profunda, muito grande, uma depressão muito grande, pelo que ele viu que o povo deles tinha se tornado. Então se arrependeu é nesse sentido, né? Ele ficou muito entristecido, ele ficou muito triste pelo que o homem virou, né? Pelo que o homem se tornou. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito, porque eu estou muito triste por ter feito o homem e ele ter se corrompido. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, dentre aquele mundo todo pecador, todo errado, que o povo se corrompeu, Noé era um dos poucos que eram fiéis. E porque Noé era fiel, Deus falou assim: Noé, eu vou te mostrar o que vai acontecer com esse mundo corrompido. Vai vir um dilúvio, vai levar todas as pessoas. Quem não entrar na arca vai morrer. Você vai ter 120 anos para construir a arca e para pregar para esse mundo, para que eles se arrependam e possam ser salvos. Vocês percebem que o texto de Gênesis ainda não falou nada do que eu disse. O que eu disse vai aparecer em outros textos mais aqui para frente, mas eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, Hebreus 11 diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, ou seja, ele teve uma visão do dilúvio, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. Só que, na verdade, vocês vão ver que Noé não condenou o mundo. O próprio mundo se condenou. Quem quisesse entrar na arca podia ter entrado. E se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, no sentido aqui que está falando. Pela fé, Noé acreditou em Deus, foi fiel, construiu uma arca e salvou ele e a família dele. A gente nem sabe se a família dele era fiel, a gente sabe que ele era. E por ele ser fiel, Deus preservou até a família dele também. E o mundo que não quis entrar na arca foi condenado. Gênesis 6:11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Gênesis 7 agora. Noé e sua família entram na arca. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Aqui que está o ponto que a Erika falou. Realmente não parece que Deus está chamando qualquer um para entrar, parece que ele chamou só Noé. Eu tinha na minha cabeça que aqui no texto de Gênesis falava que qualquer um podia entrar, mas eu vou mostrar para vocês que são outros textos bíblicos que falam isso. De todo animal limpo levará consigo 7 pares. É outra coisa que a gente costuma ouvir, né? Entravam 2 pares de cada animal, um casal de cada animal, mas não é verdade. Eram 7 pares dos animais puros e 1 par de cada animal impuro. Dos animais imundos, 1 par, dos animais puros, 7 pares. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porém, daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que eu fiz. Então ele fala assim: entra na arca, Noé, a porta fecha e 7 dias depois começa a chover. Então ele ficou fechado dentro da arca 7 dias antes de começar a chover. E o povo deve ter feito graça, deve ter rido, deve ter zombado de Noé até cansar nesses 7 dias. Tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, e ele com seus filhos, sua mulher e suas mulheres, e as mulheres e seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra. Os animais vieram entrando, né? De acordo com o que Deus falou. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Aqui eu não coloquei, o verso 11 fala de Deus fechando a porta. Deixa eu pegar na minha Bíblia aqui. Eu não coloquei porque não coube e eu ia acrescentar depois eu esqueci. Gênesis 7, verso 11. Não é 11 não. Não, peraí, deixa eu achar aqui.
É o verso 16. Aqui a numeração está errada. Ah, não, é depois aqui, gente. Eu não tô falando besteira. É o verso 16. Fala assim, ó. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta atrás dele. Então foi Deus que fechou a porta da arca. Depois vem o verso 17 que conta do dilúvio em si. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Então a água do dilúvio foi tão alta que o monte mais alto do mundo ficou 8 metros, 15 côvados, mais ou menos 8 metros abaixo do nível da água. E como a gente já viu, né? Todo mundo, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então aqui não ficou claro aquilo que eu falei, né? De que todo mundo podia entrar, que todo mundo teve a chance. A gente vai ver alguns outros textos. Olha só. Gênesis 6:3 fala assim: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, seus dias serão 120 anos. 120 anos é o tempo que Deus deu para o povo poder se arrepender. Por que Deus daria 120 anos para o povo se só Noé podia entrar? Não era mais fácil ele construir a arca, Noé entrar e pronto? O fato de Deus ter dado 120 anos já mostra também de que Noé tinha uma missão ali. Se fosse para ele e a família dele entrar, não precisava ter demorado tanto tempo. Durante esse tempo de 120 anos, não só Noé pregava para as pessoas para que elas se arrependessem, como o Espírito Santo estava apelando para o coração do povo para que eles se voltassem diretamente para a vontade de Deus, para que eles entendessem que eles tinham ido longe demais e para que eles pudessem se arrepender e entrar na arca para poder ter salvação. Segunda carta de Pedro 2, 4 e 5. Então, isso que eu estou falando para vocês. Esses outros textos que vão dar o pano de fundo do que eu falei. Mas na minha cabeça estava tudo em Gênesis. Às vezes a gente mistura, né? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Olha só, Noé pregava, Noé era pregador da justiça. Se Noé pregava, ele pregava para quem? Para o povo que não tinha se arrependido, para o povo que não queria entrar na arca. Então Noé pregava para esse povo. Noé, durante os 120 anos que ele construiu a arca, ele não só construía, como ele pedia para o povo se arrepender para poder entrar na arca e viver. A Bruna fala uma coisa que ela sempre repete, que é bonito de pensar também, que a cada martelada que Noé dava nos pregos, ele estava de certa forma pregando também, porque naquele mundo não chovia. E ele estava acreditando que viria uma grande chuva no mundo e que a arca era a única forma que Deus tinha preparado para a salvação da humanidade. Primeira carta de Pedro 3:20. Os quais, está falando do povo daquela época, noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Longanimidade é o quê? Paciência de Deus. É misericórdia de Deus. Então, enquanto Deus estava sendo misericordioso, aguardando Noé terminar de construir a arca nos 120 anos, o povo estava sendo desobediente. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Então Noé pregava e Deus dava tempo para que as pessoas se arrependessem e pudessem entrar, mas elas não quiseram. Então, esse tempo todo Noé ficou com paciência, com misericórdia, com certeza com muita tristeza, vendo que as pessoas não queriam a salvação que Deus estava oferecendo para elas. Hebreus 11:7 a gente já leu, né, que pela fé Noé ele fez a arca, a família dele foi salva e o mundo foi condenado. Então Noé entrou na arca com a família dele, mas o povo, sendo incrédulo, não quis entrar e rejeitaram a salvação. E Mateus 24, que a gente acabou de ler, ele fecha melhor ainda essa ideia, porque olha só, pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem, certo? Do mesmo jeito que foi nos dias de Noé, vai ser na volta de Jesus. Hoje em dia, na volta de Jesus, antes da volta de Jesus, Deus está dando tempo para que a gente se arrependa? Deus está dando tempo para que a gente possa se preparar para a volta dele, para que a gente seja salvo? Tá, não tá? Deus espera que todos nós possamos nos arrepender, para que todos nós possamos chegar à salvação. Se nos dias de Noé foi como é hoje, perto da volta de Jesus, nos dias de Noé também Deus deu tempo para o povo se arrepender, deu tempo para o povo se preparar e entrar na arca para que eles tivessem vida. Então, como nos dias anteriores ao dilúvio, a volta de Jesus tem que ser comparada vice-versa ali, né? Deus está dando tempo para arrependimento da gente hoje,
do mesmo jeito que Deus estava dando tempo para o arrependimento das pessoas na época do dilúvio. Só que, assim como hoje, as pessoas estão vivendo de forma indiferente. As pessoas viviam também de forma indiferente na época do dilúvio. O que é viver de forma indiferente? É a pessoa que prefere aproveitar o mundo do que aproveitar Deus e aproveitar as coisas que Deus prepara pra gente, né? O que Deus sabe que é bom pra gente. Isso significa a pessoa que vive uma vida despreocupada. Ela não tá nem aí se com o mundo ou com Deus, ela só quer viver a vida dela. E o mais perigoso de todos é a pessoa que está despreocupada dentro da igreja. Que ela acha que porque ela vai na igreja, ela tá perto de Deus, porque ela vai na igreja, ela tá salva, porque ela vai na igreja, ela é especial. Esse aqui é o grupo mais perigoso de todos. É mais fácil esse aqui acordar, é mais fácil esse aqui acordar do que esse daqui. Então nós temos que ficar espertos, né? Que nós podemos estar vivendo despreocupadamente de qualquer um desses jeitos. Vivendo a nossa vida de qualquer jeito, curtindo as coisas que o mundo tem para oferecer que são contra a vontade de Deus, ou mesmo na igreja, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, mas na verdade a gente está ali de figurante. Então, como nos dias anteriores ao dilúvio, a volta de Jesus vai ser igual. Se hoje, perto da volta de Jesus, Deus dá tempo e dá chance para arrependimento, então na época de Noé, ele também tinha misericórdia. Ele estava dando chance para o povo poder se arrepender. Então a salvação hoje está disponível para todo mundo. Lá no dilúvio, a salvação também estava disponível para todo mundo. Mas era para todo mundo que quisesse, que estivesse disposto. Naquela época, a maioria das pessoas não estava disposta. E hoje, a maioria das pessoas também não está disposta. É rapidinho aí, gente, mas é isso que eu queria mostrar. Depois a Erika, não sei se ela vai assistir o estudo, né? Mas é isso aí que eu queria mostrar. A Juliana tá falando que sempre existiu a graça, né? Com certeza. Sempre existiu. Ela vai sim, porque eu vou fazer ela assistir. Se ela for ver, ela já consegue tirar a dúvida lá. Porque quando ela falou pra mim, na minha cabeça, todas essas informações que eu juntei, já estavam no texto de Gênesis. Só que é porque eu já tinha lido o resto e ficou na minha cabeça. Mas acho que ficou claro, né? Deu pra perceber bem, né? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Tá tudo certo? É importante revisar essas coisas depois, tá? Vou mandar para vocês no grupo os 2 PDFs. Eu, durante a semana, eu vou pesquisar tudo isso aí. Vou revisar, vamos dizer assim, tudo isso, tá bom? Bereana, lembra? Bereana. Isso é. Foi o que eu falei, né? Foi assim dos bereanos, então. É isso aí. Não acredita em mim, não. E se você perceber que eu tô errado, me conta, viu? Não. Tava... É ruim, hein? Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço vocês por terem vindo de novo. Fico feliz. Semana que vem tem mais se vocês quiserem, tá? A gente pode definir algum tema. Normalmente, depois da volta de Jesus, eu gosto de estudar sobre a morte. Não sei se vocês têm vontade, querem dar uma olhada. Olha aqui. Aqui, Rodrigo. Sim. Uma das coisas que eu estou mais gostando é porque são pequenos detalhes que ficavam com lacuna, com buraco, entendeu? Uhum. E agora eu estou tendo entendimento, então está ficando a figura mais fácil de entender. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Não, eu tô Porque sim. essas coisas que eu não entendia, umas eu entendia, outras não entendia, então ficava aquelas lacunas, aqueles buracos. E isso dificultava um pouco, né? Então, à medida que a gente vai abrindo os olhos, vai vendo, vai entendendo, fica mais fácil para entender. Graças a Deus por isso. Bom, É isso aí. porque realmente, eu falo pra vocês todos, né? Eu comecei a estudar a Bíblia não tem muito tempo. Foi em 2018, 2019 que eu comecei a estudar. E eu também tinha esse problema, sabe? As pessoas vinham me contar das coisas, mas eu sempre tinha dúvida em coisas pequenas, às vezes detalhes pequenos, que ninguém sabia me responder. E às vezes são detalhes que fazem muita diferença, né? Então, assim, quando eu comecei a estudar, eu comecei a me preocupar com esses detalhes. Então, essas coisas que eu vou trazendo, esses pequenos detalhes, são coisas que eu tinha dúvida e eu fui procurando uma resposta. E que bom que tá funcionando para você também, para vocês aí também. Espero poder ajudar bastante. É muito gostoso isso aqui, a gente aprende muito fazendo, aprende muito vocês aprendem, eu aprendo, é muito bom. Rodrigo, gostei também da parte do selo de Deus, que eu não sabia, né? É legal. Isso Muito aí top. é muito interessante, Israel. A gente pode fazer um estudo sobre isso, mas para esse daí, eu acho que a gente vai demorar um pouquinho, viu? Vai ter que ter um pouquinho de paciência. Não, mas só de saber já foi interessante. É legal. Se você quiser, eu te mando os outros textos que falam sobre isso.
você vai ver que o diabo realmente ele copia. O selo de Deus é muito mais antigo do que essa ideia da marca da besta. Se você vai ver lá em Deuteronômio aparece. É bem legal. E aí, mas aqui pra gente ver essa parte do selo de Deus, a gente tem que estudar Daniel primeiro, depois a gente estuda Apocalipse 13, e na segunda parte do Apocalipse 13 que fala do selo da marca da besta. E aí a gente faz esse comparativo todo, é bem legal. Muito Gente, obrigado, viu, Rodrigo? eu que agradeço vocês, então... Boa noite para você. Tá Alguém bom? faz uma oração aí pra gente finalizar? Você quer fazer pra gente, Carmen? Faço. Beleza. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por tudo que foi ensinado, por tudo que o Senhor usou teu servo para revelar para nós essa noite. Obrigado, Senhor, porque somente conhecendo a tua palavra é que a gente pode seguir os teus mandados, teus preceitos, tuas leis, e a gente pode conquistar a nossa salvação. Obrigado, Deus, por essa oportunidade rica, Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado, gente. Vou mandar os materiais para vocês no grupo e eu mando o vídeo pro YouTube também, depois vocês podem assistir se vocês quiserem. Valeu, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite, gente. Fique com Deus também. Boa noite. Valeu, Priscila.